Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso de número 7. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto. Não precisa, obrigado. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Eu sou ele. E ainda: chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá em muitos lugares... Eu estou sem óculos, viu? Enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deixeis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, e que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos até por irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabeis que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela, porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai de que carrega no ventre seus filhos, e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai, levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Em seguida, Jesus lhes propôs uma parábola: observai a figueira, bem como todas as demais árvores. Assim que começam a brotar, percebendo, reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando.
Da mesma forma, quando notardes que esses eventos começaram a ocorrer, sabeis que está próximo o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro de que modo algum passará essa geração sem que todos esses fatos aconteçam. Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo, as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Tendo cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades deste tempo, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha, pois certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, todo o povo se dirigia ao templo para ouvi-lo. Essa, meus irmãos, com muita dificuldade na leitura, é a palavra do Senhor, e eu desejo que não seja apenas o texto de Lucas essa manhã, mas que o ensinamento que está aqui contido se projete, se precipite para o seu coração, a sua consciência, expanda percepções, alargue discernimento e produza coisa boa, fruto de justiça, fruto de misericórdia, discernimento, solidariedade, bondade no chão de cada dia. Eu não sei se você viu, mas no último dia 31 de maio, nós assistimos atônitos à notícia do que eu considero um dos mais bárbaros crimes já registrados em nosso país, a morte do menino Juan, de 9 anos, que foi assassinado pela mãe, Rosana Cândido, e por sua companheira, Cacila Priscila. Segundo informações veiculadas no portal de notícias G1, o casal confessou o crime na delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, onde se constatou que a ação foi realizada com requintes de crueldade. Juan, que teve o pênis e os testículos extirpados cerca de 1 ano antes, foi esfaqueado nas costas e depois recebeu cerca de 11 perfurações no tórax. E ainda vivo, foi degolado, sendo em sequência esquartejado, com o objetivo de que seus membros fossem queimados. A polícia, Rosana confessou que o motivo do crime foi vingança contra o pai e os avós da criança. Ela também afirmou ser muito vingativa e que a morte tinha contornos religiosos. Nesses termos, se comparou com o Deus justiceiro do Velho Testamento. Isso segundo o que ela interpreta das Escrituras. Ainda em relação ao depoimento, o casal afirmou ter se conhecido em uma igreja. E Rosana se intitulou como sendo pastora. Elas disseram complementarmente que recebiam revelações divinas e que era através das tais revelações que pautavam a rotina dos filhos. Juan, o menino assassinado, e de uma menina de 8 anos, que é filha da Cacila e que hoje está sob a guarda da Defesa Social. Fim do mundo. Você acredita nele? Quando pensa no fim do mundo, o que é que lhe vem à cabeça?
as cenas dos filmes hollywoodianos sobre essa temática. Cataclismos universais, furacões, maremotos, um grande meteorito caindo e arrasando as cidades, quem sabe uma guerra nuclear entre as superpotências. Eu não sei o que é que você pensa, mas deixe eu lhe dizer algo. O mundo acaba quando ele se extingue dentro da gente. Muito antes, portanto, de haver algum fenômeno para fora de nós mesmos. Quando a luz interior se apaga, quando o caos se estabelece aqui dentro, quando nós nos tornamos insensíveis, quando nos desumanizamos, quando nos desafeiçoamos, quando o amor morre em nós, o mundo acaba. O resto é só reverberação para fora do caos que já está estabelecido do lado de dentro. E eu não posso afirmar que essas duas mulheres estão possessas de demônio, porque eu não falei com elas, eu não as vi, e eu só poderia afirmar algo assim presencialmente. Mas eu posso afirmar com absoluta convicção que elas são o subproduto de uma sociedade profundamente doente. Na verdade, quanto mais as civilizações evoluíam, tanto mais as relações entre os indivíduos se desconstruíam. A vida social foi se tornando cada vez mais complexa. O mundo deixou de ser agrícola, passou a ser industrializado, as cidades incharam, se tornaram locais insalubres, e tudo isso produziu um sem número de patologias relacionais. Na Idade Média, elas surgiram na forma da histeria. Na sociedade moderna, travestidas de depressão, e em nosso tempo, como sociopatia, uma doença mental na qual o indivíduo se torna antissocial, ou seja, ele já não é mais apto a viver em grupo e a realizar trocas com os demais. Você acha que o fim do mundo está perto? Acha que está longe? Acha que não vai haver fim do mundo? Olha, eu já cheguei numa idade em que me é possível firmar um punhado de certezas sobre a vida. E dentre essas convicções inamovíveis que eu possuo, uma delas é que o mundo vai de fato acabar. Aliás, essa manhã eu quero lhe dizer, bem-vindo ao fim do mundo. Vamos falar sobre isso? Mas sem antes orarmos. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, que tempo difícil é esse, onde uma mãe esfaqueia, esquarteja e degola o filho vivo e diz que faz isso em teu nome, como justiça. E isso revela não só uma sociopatia, mas também um profundo desentendimento das verdades do Evangelho, num tempo onde a igreja se tornou uma fábrica de loucos e de maníacos, num tempo onde a Escritura é tão distorcida que seria impossível nós encontrarmos algum vestígio do que Jesus nos ensinou. Mas é nesse tempo que nós vivemos. É nesse tempo do fim que nós estamos. E aqui eu lembro as palavras do apóstolo João: os dias de fato são maus. Portanto, essa manhã, alargue, Senhor, o nosso entendimento, prenda a nossa concentração à Tua palavra e dilate, Senhor,
o nosso coração para a verdade, de tal forma que nós possamos estar precavidos contra tudo o que ainda sobrevirá. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, que nós lemos há pouco, escrito pelo amigo e discípulo de Paulo, ali por volta da primeira metade da década do ano 60 depois de Cristo. Lucas escreveu, conforme nós já sabemos, colhendo depoimentos da tradição oral da igreja, e esses depoimentos, essas narrativas foram se consolidando. Ele faz, evidentemente, uma incursão na historicidade da cronologia que nós vemos no Evangelho de Marcos, que é o mais antigo deles, e segundo os biblicistas e também a alta crítica, ele se serve de uma fonte que jamais foi encontrada, que nós chamamos de fonte Q ou fonte Quelli. E aí eu quero lhe convidar a você vir comigo para o pátio externo do templo. Vamos entrar nessa cena, vamos fazer parte dessa ambiência. Jesus está com os seus discípulos ali no átrio externo, onde há um enorme fluxo de pessoas, nesse momento em que Lucas relata esse acontecimento. E ao final desse capítulo que nós lemos, ele também nos informa que ele passava o dia inteiro ali, ensinando as pessoas, falando das verdades do reino de Deus, e ao final ele se recolhia. Historicamente, nós estamos aqui na semana da Páscoa, portanto, estes são os últimos momentos de Jesus na Cidade Santa, e isso porque há um plano ardiloso que corre paralelamente para que ele seja assassinado. Agora, quando a gente retorna à narrativa do texto, a essa cenografia que está proposta, nós vemos que o fato descrito é que os discípulos estão diante daquela suntuosidade do templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e os discípulos estão extasiados, e aí eles chamam a atenção de Jesus para que ele observe aquele portentoso edifício que havia sido restaurado, reconstruído e ampliado pelo rei Herodes o Grande. E aí o Galileu, que nunca teve compromisso com pedra, mas com gente, numa resposta assim profundamente broxante para os seus seguidores, afirmou que aquela construção, não apenas do ponto de vista da sua materialidade, da sua historicidade, mas também de seus significados mais profundos e de suas implicações maiores, viria abaixo e não ficaria pedra sobre pedra em pouquíssimo tempo, e isso como sentença, como juízo pela perversidade que havia se tornado aquela crença e aquela religião do povo de Israel. Portanto, esse é o contexto mais amplo que Lucas nos informa, e é esse o enquadramento inicial que eu estou aqui propondo. Agora, quando você parte para fazer a exegese desse texto, o estudo mais aprofundado, a gente se depara com um conteúdo extremamente complexo. É um texto profundo e de difícil interpretação. E fica ainda mais difícil pelo fato de que ele precisa ser colocado dentro de uma sequência histórica. Ou seja, a narrativa de Lucas não segue uma cronologia estruturada. E aí ainda fica mais difícil você interpretar. Há uma linha teológica que acredita que todos esses eventos aqui descritos já se cumpriram. E há uma outra linha teológica, que é a corrente que eu sigo, que acredita que sim, boa parte desses eventos se cumpriram, muitos deles estão se cumprindo e outros ainda
se cumprirão. Portanto, na verdade, quando você estuda a fala de Jesus, você percebe que ele está criando uma viagem que vai desde os dias dos primeiros discípulos, passa pela destruição de Jerusalém no ano 70, pelos romanos, ou seja, 10 anos mais ou menos após essa narrativa de Lucas, que escreve ali no início dos anos 60, projeta-se para os demais séculos que se seguiram, como por exemplo a dispersão do povo judeu por toda a terra, e chega até os nossos dias, nesse mundo globalizado, nessa sociedade tecnocêntrica, nesse planeta que agoniza e que assiste perplexo com seus próprios olhos a chegada do fim. Agora, para que seja possível, diante do tempo que eu tenho aqui, fazer uma exegese mínima dessa perícope, eu vou dividir a nossa análise em 2 sessões. A primeira sessão vai do verso 7 até o 28. E ela trata de fenômenos que se desencadeiam como espirais proféticas, vão se adensando, até que o mundo sucumba. E a outra sessão vai do verso 29 até o 38. E é o que nós, diante desses fatos descritos aqui, que são inexoráveis, podemos ainda fazer. É a receita do que nos resta ante a marcha insuperável que nos levará ao epílogo da raça humana. Portanto, a primeira parte do texto nos chama, antes de mais nada, para que a gente entenda que Lucas 21 não pode ser lido se você não associar Mateus 24 e também Marcos capítulo 13. Todos esses textos tratam dessa mesma cena e são complementares. E aí com isso fica mais claro que Jesus não está apenas lidando com uma questão, que é o fim do mundo, mas com 2, que é o fim do mundo e o que nós chamamos de segunda vinda, o seu retorno para a terra, conforme o que ensina a Escritura, em poder e em glória. E aí, como eu disse, a cronologia do texto precisa ser rearrumada. Os fatos que estão descritos por Jesus começam no verso 12 e não no verso 7, onde nós começamos a leitura. E começam com a perseguição aos discípulos, conforme nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Toda aquela narrativa que Lucas faz no 2º volume que ele escreve, que é uma sequência do Evangelho, falando da perseguição aos cristãos, da perseguição aos discípulos, daqueles que estão sendo encarcerados e mortos e presos, e levado diante de autoridades, e levado diante dos reis, como foi o caso de Paulo, até a queda de Jerusalém pelas mãos do general Tito. Portanto, essa sequência começa no verso 12. E aí no verso 24 inicia-se uma nova sequência de acontecimentos. Mas esses acontecimentos estão ainda dentro do 1º século, ou seja, boa parte do que Jesus está falando aqui nesse texto já aconteceu, já se cumpriu, já se tornou realidade e hoje é apenas história. E aí os versos 24, 25 e 26 só fazem sentido se a gente os conectar aos versos de 8 a 12. Portanto, há uma arrumação de Lucas confusa, porque ele começa com a leitura que é o final, no meio ele faz a apresentação de fatos que já aconteceram e depois ele complementa com outros eventos que ainda vão acontecer.
E se você não fizer essa separação, vai ser extremamente complicado você interpretar. Agora, eu acredito que os textos proféticos, eles são reverberações, eles são, para usar uma imagem mais análoga, espirais. Eles podem se cumprir e jamais acontecer, mas eles podem também ser recorrentes. Uma profecia pode ser reeditada, ela pode acontecer mais de uma vez, e portanto, a minha análise da fenomenologia desse texto de Jesus é que essa profecia que ele fala, a parte que ainda não se cumpriu, ela é uma profecia que reedita-se em cada geração e em cada século, e em cada reedição ela aumenta a espiral e ela se torna mais profunda, mais real e mais impactante. E aí nós chegamos ao verso 27 do texto, em que Jesus diz explicitamente que quando todas essas coisas acontecerem, virá o fim. E ele aparecerá nas nuvens com poder e com glória, ou seja, será um testemunho público para todas as nações, para que todo olho veja, e assim estará consumado o fim. Essa é a ambiência, essa é a cenografia, essa é a exegese. Você agora está dentro da realidade do texto. E aí eu quero fazer uma pontuação. Olhe para esse mundo. Olhe para esses dias, olhe para esse tempo. E me responda sinceramente, diante do que nós lemos, se existe ainda alguma coisa que não tenha acontecido. Deixa eu lhe dizer uma verdade impactante: não há mais sinais a se esperar. Tudo já está consumado. As profecias já se cumpriram, estão se cumprindo, porque são espiralizadas. A terra está totalmente madura para ser destruída. E se você não percebe isso, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste, há alguma coisa profundamente desconectada na sua fé. Pois ainda que eu desconsidere o texto, e ainda que eu não tivesse acesso à Escritura, o próprio Espírito de Jesus que habita em nós, clama, revelando que algo de natureza portentosa está às portas. E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais essa análise, a gente consegue criar uma ponte entre o que Jesus disse nesse texto e o que a história tem nos mostrado. E perceba que esses fenômenos são fenômenos recorrentes, eles estão sempre acontecendo, mas a cada geração eles se intensificam mais. É como se fossem dores de parto, que vão se intensificando, que vão se tornando cada vez maiores, até que a mulher dá à luz. O mundo está em dores de parto. Paulo fala na carta aos Romanos que a criação está gemendo, está se contorcendo, está tendo espasmos, aguardando esse momento em que o novo mundo, em que a nova civilização vai ser parida, para que nós possamos desfrutar de uma outra proposta de existência. Veja o que diz o verso 8, que um dos sinais do fim dos tempos seriam que muitas pessoas viriam no nome de Jesus. Ora, na história, você vê muitas pessoas se apresentando como sendo enviadas em nome de Jesus. São muitas heresias, são muitas distorções, foram muitos desvios. Mas o pior não é aquele que se apresenta travestido de Jesus. O pior é a própria igreja se apresentar travestida de Jesus.
Porque a fé da igreja hoje tem quase nada a ver com o que Jesus ensinou. Ele disse, cuidado, porque vai vir gente em meu nome ensinando coisas que eu jamais falei. E sabe quem faz isso hoje? Não são babalorixás. Sabe quem faz isso hoje? Não são feiticeiros. Sabe quem faz isso hoje? Não são místicos, não são magos. Quem faz isso hoje, nesse tempo, nos nossos dias, é a própria igreja, que fala de um Jesus, que anuncia um Jesus e que tem a pretensa autoridade de ser o seu representante na terra, mas que nada tem a ver com ele. Ele disse, cuidado, quando você vê falando no meu nome, sem viver como eu vivo, sem encarnar o que eu mando que seja encarnado, cuidado, o tempo do fim está próximo. E ele diz mais, que o tempo do fim é marcado por guerras e por revoluções. E você olha a história humana e sempre a história está recortada e recheada de guerras e de revoluções, de conflitos, de tomadas de posse, de invasões sangrentas, de subjugação, de expoliação, de expropriação. Nós dizemos que somos a sociedade contemporânea, dizemos que somos uma geração de pessoas evoluídas, mas continuamos com as guerras. Está aí a Síria, está aí o Iraque, está aí o Irã, aquele conflito no Oriente Médio, está aí a Rússia, pouco tempo atrás, tomando posse de terras de forma violenta. Os conflitos estão sempre potencialmente acontecendo. Está aí os Estados Unidos querendo invadir a Venezuela. Guerras, rumores de guerras. Cada vez mais essas coisas acontecem. A gente não se livra disso. E aí Jesus diz que um outro sinal são cataclismos dos mais diversos. Terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, vulcões. Olhe para o planeta está exaurido. As geleiras estão se derretendo. A camada de ozônio está sendo consumida. Os rios estão poluídos. O ar está poluído. As matas estão sendo devoradas. Perceba, é furacão, é tsunami, são eventos cósmicos. A gente nunca teve tanta informação de eventos celestes como a gente tem nos nossos dias. Com antecedência, você sabe quando vai ter eclipse lunar, eclipse solar, quando vai ter aquela lua de sangue. Você, com o telescópio Hubble, você consegue ver coisas extraordinárias. E agora fotografaram um buraco negro. Coisas portentosas, majestosas, eventos celestes extraordinários. Perceba, a espiral cada vez mais se adensa. E diz o texto que é um sinal do final dos tempos, Jesus falando que as pessoas iriam desmaiar de terror, que as pessoas iriam viver numa angústia tal, numa pressão tal, num sufoco tal, numa ansiedade tal, que iria explodir. A alma não comporta, não tem estrutura para viver os dias que nós estamos vivendo. Uma mãe que mata um filho, esfaqueado, 9 anos, sem defesa, quando estava dormindo, que dá 11 facadas no peito, que degola ele enquanto ele está vivo, se engasga com o próprio sangue, que esquarteja para queimar na churrasqueira, que diz que faz isso em nome de Deus. E eu lhe pergunto, meu irmão, o que está faltando se cumprir nas profecias de Jesus? Nós somos a sociedade do pânico, nós somos a sociedade do medo, nós somos a sociedade da pílula, nós somos a sociedade do ansiolítico. Nós vivemos aterrorizados, não queremos mais nem sair de casa. Jesus disse, quando você vê essas coisas acontecendo, porque elas são sinais da história, e em cada geração elas se repetiram, mas elas vão se adensando, elas vão ganhando corpo. Quando vocês virem isso, fiquem espertos, porque o fim está próximo. Porque a outra parte toda do texto que nós lemos já se cumpriu. Os discípulos foram perseguidos, Jerusalém caiu, as grávidas fugiram, todos aqueles eventos foram levados aos reis, foram levados diante das autoridades, foram presos nas sinagogas,
e confessaram com intrepidez a palavra do Senhor, porque o Espírito os capacitou. Toda essa parte do texto já se cumpriu. Mas esses fenômenos que eu trouxe agora de forma organizada, cronologicamente, eles estão acontecendo e estão cada vez mais ganhando potência, força. Essa é a primeira parte do texto. Agora, a segunda parte é a que Jesus nos desafia, nos conclama, nos instiga e nos provoca a observar, porque é a única coisa que você pode fazer. O mundo vai se acabar, meu irmão, quer você queira, quer você não queira, quer você creia, quer você não creia, quer você goste, quer você não goste. Ele vai acabar. Agora, Jesus disse que existem algumas coisas que nós podemos fazer ante o fato inexorável, insuperável de que o mundo vai acabar. E são essas coisas que eu quero trazer para vocês agora, em 4 pontos, para que você as observe. Você está pronto para o mundo acabar? E se ele acabar essa semana? Você está pronto? Você está pronto? E se ele acabar hoje? Você está pronto? Se você não está, há 4 coisas que você precisa fazer. E a primeira delas está no verso 31 do capítulo 21 de Lucas, que é a seguinte: aprenda a discernir os fenômenos e não apenas os fatos. Veja aí o verso 31. Da mesma forma, quando notardes que esses eventos começam a ocorrer, sabei que está próximo o reino de Deus. Primeira coisa que você pode fazer ante o fato insuperável de que o mundo vai de fato acabar, é que você precisa discernir os fenômenos e não apenas os fatos. Como é que a gente faz isso, pastor? Faz isso prestando atenção no que está acontecendo na sociedade da informação, no mundo conectado. Porque o Evangelho nos convida a uma interação com a vida. Diferente do que se propôs na Idade Média, diferente do que a igreja propõe nesse tempo de sermos um gueto, de sermos uma geração de bonecos industrializados encaixotados, de vivermos nas 4 paredes do alienante mundo pseudo-cristão. O convite do Evangelho é para que você saia de tudo isso e interaja com a vida. Interaja com as pessoas, se conecte. Viva, sinta, prove, observe. Saiba do que está se passando. Porque será impossível você discernir se você assim não fizer. É por isso que você tem que ser luz no meio das trevas. É por isso que você tem que se dissipar como sal no meio da comida, para que haja algum significado na sua espiritualidade. Olhe para os fenômenos, olhe para os atores, olhe para as circunstâncias imediatas, perceba, discirna o que está acontecendo, quem são as pessoas, o que elas fazem, o que elas dizem, o que elas representam. Como eu fico desesperado quando eu vejo gente que se diz de Deus, mergulhada, presa nessa discussão ideológica idiota de direita e de esquerda. Que coisa triste, meu Deus. Que desgraça. Igreja tomando partido, igreja falando de política partidária. Que desgraça. Igreja tem que se envolver com política, sim, individualmente cada um, mas não jamais, nunca com política partidária. Porque a ideologia da igreja é o Evangelho, ou pelo menos deveria ser. Como eu fico triste de ver gente que se diz maduro, que se diz espiritual, que se diz até pastor, nessa guerra boba e nessa discussão entre direita e esquerda, entre Bolsonaro e Lula, entre PT e PSL, ou qualquer porcaria que o valha. Preste atenção nos atores, preste atenção nos fenômenos, preste atenção nos fatos. Jesus disse: aprenda a discernir. Quando você notar que essas coisas estão acontecendo, se prepare.
Aprenda que para você discernir as coisas, você tem que abstrair as ideologias. Você tem que abstrair aquela impregnação a qual você está sendo exposto diariamente. Você tem que abstrair isso, tem que ficar acima disso. Acima disso. Para você poder entender, para que você não seja conivente, para que você não seja induzido. Fique acima disso. Porque se você não fizer assim, você vai ser engolido por alguma dessas mídias que são perversas. Preste atenção nas fontes. Preste atenção nos veículos de informação. Preste atenção nos portadores das notícias. Observe como os fatos são narrados. Veja se eles possuem independência. Veja se eles não têm um viés. Veja se eles não atingem um propósito maior. Veja se eles não estão dispostos apenas a produzir em você uma subjugação. Analise. E mais, faça as conexões necessárias. Porque muitas delas estão para além do aplicativo imediato. Muitas notícias precisam de correlações. Muitas informações precisam ser checadas. Muitos dos fatos que são expostos são distorcidos. Muitas das pessoas que falam com segundas intenções. Observe. Não engula tudo. Não receba tudo. Não se comprometa com tudo. Pelo contrário. Aprenda a separar o joio do trigo. Aprenda a saber o que é de Deus e o que não é. Olha, quando você vê alguém que não consegue perceber nada de bom, que não consegue reconhecer que há pontos positivos e negativos, saiba, essa pessoa está profundamente contaminada. Eu não votei em Bolsonaro. Jamais votaria em Bolsonaro. Mas ele é o presidente eleito, eu estou num país democrático. Ele é o meu presidente. E eu torço que dê certo. Apesar de eu olhar e só ver o caos. Mas eu torço que dê certo. E mais do que isso, eu reconheço que tem algumas coisas boas em Bolsonaro. Tem algumas coisas boas. Porque se eu disser que tudo é ruim, eu não preciso nem de argumentos espirituais. Eu preciso ser apenas racional. Eu posso ser ateu e racional para tratar essa temática. Portanto, se você vê alguém com esse nível de impregnação, cuidado. Ele foi contaminado. Ele não é apto a discernir. Ele não é apto a julgar. Ele não é apto a analisar. Jesus disse, preste atenção. Aprenda a discernir. Quem tem o Espírito de Jesus é capaz de discernir qualquer coisa. Sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. E aí eu quero lhe dizer, tenha cuidado com a sua mente. Tenha cuidado com o engano, com a falsificação, com o estelionato. Tenha cuidado com o falso profeta. Tenha cuidado com o falso pastor. Tenha cuidado desses que falam do nome de Jesus, mas não vivem como Jesus viveu. Tenha cuidado, aprenda a discernir o que está acontecendo. E sabe por quê? Porque o condicionamento mental é uma desgraça. Depois que você é condicionado, os seus olhos veem os fatos, mas a sua consciência não é capaz de processá-los. Você vai sempre perceber aquilo dentro da doutrinação da qual você foi vítima. Uma pessoa me perguntou recentemente, pastor, afinal, o senhor é de direita ou de esquerda? Porque tem hora que eu vejo o senhor elogiando a esquerda, tem hora que eu vejo o senhor elogiando a direita. Tem hora que eu vejo o senhor criticando a direita e tem hora o senhor criticando a esquerda. Afinal de contas, de que lado o senhor está? Eu estou do lado de fora da caixa. Eu estou do lado de fora. Eu estou olhando o que acontece. Eu estou percebendo os fenômenos. Eu estou discernindo tudo. Eu estou conectado com os fatos. Eu estou olhando para os atores. Eu estou percebendo as fontes. Eu estou pensando por mim mesmo. Sem ser uma massa de manobra evangélica, numa sociedade profundamente doente. Segunda coisa que Jesus nos ensina, segunda coisa que ele fala, que é necessário para você se preparar para o fim do mundo. Porque, meu amigo, o final do mundo já chegou.
Já chegou. Tudo já se cumpriu. Só vai ficar pior. Você acha que vai ficar melhor? No século XVIII, no início da Revolução Industrial, também diziam que com a tecnologia o mundo ia ficar melhor. Não vai melhorar não, meu irmão, vai piorar, porque se não for assim, tudo que está escrito nesse livro deve ser rasgado e jogado no lixo. A boa notícia é que o campeonato está ganho, o jogo final, a gente já sabe o placar, e Jesus venceu e o diabo perdeu. Agora, como nós fazemos parte desse tempo, nós precisamos nos precaver, e Jesus diz que a segunda coisa que nós podemos fazer, além de discernir, perceber, constatar o que está acontecendo, é que a Escritura é a melhor chave de interpretação para a vida, e Jesus é a chave de interpretação da Escritura. Veja aí o verso 33, ele diz: portanto, o céu e a terra desaparecerão, contudo, as minhas palavras de maneira nenhuma passarão. Olha, a não ser que Jesus seja mentiroso, ele está dizendo o seguinte: a terra vai acabar, a terra vai desaparecer. Agora, o que eu falo fica, permanece eternamente. O céu vai passar, o céu vai perder a sua importância, mas a palavra vai continuar. Portanto, não se calcifique nos seus pensamentos, não tenha vergonha de mudar os seus pressupostos. Que tristeza ver gente que diz assim para mim: eu aprendi assim, eu cresci assim, essa é a tradição da minha família, porque todos nós somos batistas há gerações e gerações, porque a terra era sem forma e sem batistas no começo. E o Espírito de Deus é que pairava sobre todas as coisas. Porque a minha família é católica desde sempre. Que desgraça, meu irmão, que desgraça. Jesus disse: tudo vai passar, mas as minhas palavras continuam. Preste atenção, realinhe o seu pensamento, reescreva e dê significados novos às suas crenças. Repense os seus conceitos, revisite as suas doutrinas, porque é uma boa chance de você estar impregnado com a doutrina dos fariseus e com o ensino dos doutores da lei moderna. E aí, desgraçadamente, essa é uma geração que nem gosta e nem sabe de ler. Nós vivemos num apagão intelectual. As pessoas não conseguem interpretar um parágrafo. As pessoas não conseguem ler um texto que tenha 20 linhas. Até a redação do Enem tem 25 linhas, porque mais do que isso ninguém suporta. O sujeito só tem conteúdo para escrever 25 linhas e acabou-se. É o máximo, espremendo para ver tudo que vai sair. E aí eu lhe pergunto: no que é que se baseia a sua vida? Você não conhece as Escrituras, você não lê as Escrituras, você não ama as Escrituras, e você baseia a sua vida em quê? Como é que você decide? Pela Folha de São Paulo? Pelo UOL? Pelo ministro da Economia? Por um coach? Pelo Financial Times? Pelo The Guardian? Pela projeção da Bolsa? Você decide como? Você vive como? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Como é que você escolhe? Baseado em quê? Que você não lê, que você não sabe, que você não discerne. Como? Como que você vive, meu irmão? Como? Você tem coragem de sair, abrir a porta e ir para a rua, todo dia? Fazendo escolhas loucas, dramáticas. As pessoas me trazem as suas questões para eu aconselhar. 80% se resolveria se a pessoa conhecesse o mínimo, o raso, o chão de fábrica da Bíblia. Mas elas não sabem nada. Jesus disse: as minhas palavras não vão passar. Elas são o farol, elas são o guia, elas são a possibilidade entre a vida e a morte. E aí, você me pergunta: mas eu não li a Escritura toda. É uma tristeza. Bom seria se você tivesse lido. Mas pelo menos uma parte dela você não perdeu grande coisa. Porque uma parte dela caducou. Porque é impossível. Ou você guarda a Bíblia toda, ou você guarda as palavras de Jesus. As duas coisas são irreconciliáveis.
Sim, o que tem aqui tem significado, o que tem aqui tem valor, o que está aqui tem ensinamento, mas parte do que está aqui caducou. E mais importante do que o que está encadernado é o que é encarnado. E Jesus é a palavra de Deus. Portanto, Jesus é a chave para a interpretação. E ele não teve nenhum pudor, nenhum prurido de dizer isso de forma muito clara quando chamou os discípulos no Monte das Oliveiras e disse: vocês ouviram o que foi dito. E começa a citar a lei de Moisés. A lei que para o judeu é sagrada, é intocável. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito. E aí na sequência ele diz: eu, porém, vos digo. E ele começa a ressignificar a perversidade que aquele povo tinha feito com a Escritura. Ele começa a remodelar a destruição que a cegueira humana tinha produzido sobre o texto, nessa letra que mata. E aí Jesus disse: eu, porém, vos digo. Jesus é maior do que o sábado. Jesus é maior do que o templo. E Jesus é maior do que a Bíblia. E que desgraça ver que tem gente que ama mais a Bíblia do que Jesus. E que se confia mais no que a Bíblia diz do que no que Jesus afirma. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Jesus sem a Bíblia é Deus. E a Bíblia sem Jesus é um livrinho qualquer. É um livro de história. Tire Jesus da Bíblia que não fica nada. Portanto, ele diz: guarde a chave de interpretação. Porque todas as coisas vão passar, mas a minha palavra continua. E a minha palavra não é esse texto que está aqui encadernado, é parte desse texto. E tudo que alinhar com as palavras de Jesus, alinha com o Evangelho. E tudo que desalinhar das palavras de Jesus, desalinha do Evangelho. E aí, o que é que você faz? Você que se tornou idólatra da Bíblia, você que a Bíblia é a sua Maria, o que é que você faz? Você não muda? Você não repensa? Você não reinvestiga? Você nem lê? Pois saiba que isso aqui é o antídoto para estes que são os últimos dias. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que algo que você pode fazer diante do cataclismo eminente é guardar o coração e a consciência no poder que há no Evangelho. Veja aí o verso 34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Você quer saber o que você pode fazer ante o fato irremediável de que o mundo vai acabar? Guarde o seu coração e a sua consciência no poder que há no Evangelho. Curioso que Jesus começa dizendo o seguinte: tende cuidado de vós mesmos. Ou seja, ele está dizendo: a responsabilidade é sua. Não dá para ela ser terceirizada. Não dá para alguém ser de Deus por você. Eu não posso ser de Deus por você. Eu não posso estudar por você. Eu não posso orar por você. Eu não posso jejuar por você. Eu não posso ter discernimento por você. Eu não posso sequer fazer isso pela minha mulher e pela minha filha. Sabe por quê? Porque Jesus disse: tende cuidado de vós mesmos. Ou seja, Ele está nos desafiando, Ele está nos exortando, Ele está nos conclamando a dizer: enxergue o que está acontecendo, tenha a Escritura como chave hermenêutica e guarde o seu coração. Não dá para estender isso para além de você mesmo. E ele diz aqui algumas coisas importantes. Primeiro, ele fala que a gente deve guardar-se para não ter um coração sobrecarregado. Coração sobrecarregado, excesso de peso, excesso de rotina, as imposições sociais, a tirania da aparência, a doutrina dos campeões, e a gente vai vivendo feito louco, numa rotina maluca, sendo esgoelado, sendo expropriado, sendo estuprado por essa sociedade de aparência. Jesus disse: olha, não bote peso demais sobre a vida que você não vai aguentar, você vai sucumbir. Você é de osso, você não é de aço. Guarda o coração.
Essa coisa de que você tem que ser mais, você tem que ser maior, você tem que ter mais, você tem que ser o campeão, você tem que chegar no topo, você tem que ser o mais inteligente, você tem que ser o que tem o melhor carro, o melhor emprego, o melhor plano de saúde, a melhor casa, no melhor bairro. Largue isso, isso vai matar você. Vai matar você. Jesus disse, não põe peso no coração, vive em paz. Também não é para você ser acomodado, também não é para você ser displicente, mas viva com equilíbrio, alcance o que for possível. Não gaste a sua vida com aquilo que não deve ser gastado, porque você não vai levar coisa nenhuma. Guarda o coração. E ele diz mais, que se isso não foi feito, a gente vai experimentar as consequências. Vai experimentar as consequências, porque ele diz, suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. Ah, meu irmão, você acha que você vai detonar e não vai ter consequência? Você acha que você vai chutar a bola para cima e não vai ter consequência? Porque você vem domingo no encontro da estação? Porque você tem um DNA sagrado dos evangélicos? Porque seu avô ajudou a fundar a primeira igreja batista? Ah, meu irmão, por favor, acaba com isso. Porque você foi batizado. Jesus está dizendo que viver dessa forma tem consequência. Tem gente que vive ignorando que tudo que é semeado no chão da vida volta em forma de fruto no tempo propício. Se arrebentou com o seu casamento, vai voltar. Se arrebentou com a sua saúde, vai chegar dias difíceis para você. Se arrebentou com a sua profissão, você vai colher desgraça. Não tem como escapar disso. Deus te ama, Deus te ajuda, Deus quer o melhor para você, mas você vai viver com as consequências dos seus atos. Todos eles sem exceção. Porque o que o homem semear também se fará. Se você não influencia, você é influenciado. Se você não puxar a fila, você é puxado por ela. É assim, Jesus diz que tem consequência. Por isso tanta doença, tanta ansiedade, tanto pânico, tanto horror, tanta gente no divã, tanta gente vítima de comprimido que não consegue largar. Sabe por quê? Porque é consequência de um coração sobrecarregado. E ele diz mais, cita 3 coisas das quais a gente deve se guardar. A primeira ele diz que é a libertinagem. Aí você vai no grego e essa libertinagem está ligada à vida desregrada, aos excessos, à dissipação da solução interior. Não necessariamente é algo do ponto de vista sexual, mas é algo que destrói a alma, é algo que consome o ser. Ele diz, olha, fuja desse tipo de viver de excesso, coisa demais, emoção demais, sexo demais, com parceiros muito diferentes. Diz, fuja disso, isso é uma desgraça, vai diluir a sua alma, isso vai acabar com você. Fuja disso, guarde o coração. Aí diz, guarde também da embriaguez. Aí a gente pensa que não pode beber, né? Porque essa é a exegese idiota que se faz de um texto como esse. Não, está dizendo de você perder a consciência, de você ficar incapaz de analisar os fatos, de você comprometer as suas faculdades. É isso que a embriaguez significa. É você perder a sensibilidade, é de você perder a capacidade de tomar decisões, é de você se tornar insensível. Jesus diz, cuidado, guarde isso, porque se isso acontecer, você vai ser sugado pelo turbilhão. Você não vai nem perceber a minha vinda. E a terceira coisa que ele diz aqui, ele diz, se proteja das ansiedades da vida, dos medos que são paralisantes, do pânico descontrolado, da perda do apetite pelos dias. Se guarde o coração disso, isso vai acabar com você, se proteja quanto a isso. E meu irmão, só quem anda no poder do Evangelho vence essas coisas. Por isso Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, falando a uma sociedade que está se desintegrando, falando a uma cultura que era libertina, que não tinha discernimento, que estava embriagada com o sucesso, e que estava pervertida, e que estava totalmente
subjugada aos poderes desse mundo. Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para libertar o homem. Só o Evangelho tem poder de guardar coração e consciência. Guarde-se dessas coisas, previna-se, senão você vai sucumbir. E em último lugar, Jesus ensina que algo que nós podemos fazer para nos precaver, para nos prevenir do que já está acontecendo, do que vai acontecer e que é irremediável, é perseverar disciplinadamente na oração e na comunhão. Eu acrescento. Veja aí o verso 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Diz, olha, aprenda a discernir os fatos, aprenda a fazer uma leitura do que está acontecendo, aprenda a se conectar com a vida. Segundo lugar, conheça as Escrituras, tenha parâmetros, viva por princípios, alimente o coração de esperança, entenda qual é a chave de interpretação da vida. Terceiro lugar, ele diz, guarde o coração e a consciência, não se embriague, não perca a sensibilidade, não se torne obtuso, não coloque peso demais no coração, você não vai suportar. E em último lugar, ele diz, ore. Ore. Oração não é um negócio esquisito para a gente, né? Porque oração, você imagina uma reunião de crentes se lamuriando, né? Aquele chororô, aquela coisa piegas, aquele negócio que nem Deus suporta. Aí o cara me chama, pastor, vamos para uma vigília. Eu digo, vou não, que eu passei 20 anos da minha vida nesse negócio, isso mata. Mas também é triste quando você chama a igreja para orar e ninguém quer orar. E revela um raio-x do que acontece individualmente com as pessoas. Porque oração é um negócio prazeroso. Oração não é um negócio industrializado, metódico, lamuriento. Aquela coisa, aquele choro, aquela coisa que só traz pesar. Não, oração é relação com Deus o tempo todo, porque Ele disse que os que quisessem andar com Ele andariam em espírito e em verdade, não seriam reféns de espaços sacralizados, nem de templos, nem de construções humanas, porque a geografia de Deus é a geografia do coração. Isso vai ser em todo tempo, em todo lugar. Vigiai, disse Jesus. É gente que está envolvida numa missão. Sabe por quê? Ninguém vigia o que não tem valor, meu irmão. Só vigia o que tem valor. Você só vigia se você estiver envolvido com alguma coisa, porque aquela alguma coisa pode alguém vir lá e tomar algo. Vigie significa faça parte da missão, tenha compromisso, tenha responsabilidade, se envolva, torne-se parte, torne-se membro. Sinta-se útil, realize alguma coisa, vigie, guarde para que não seja roubado. E aí, ele diz, em todo tempo, vigie, em todo tempo, ou seja, é uma ação disciplinada, resiliente, perseverante. Discípulo vem da raiz disciplina. Disciplina, discípulo tem disciplina. Quem é discípulo tem disciplina. Você vê na vida. Você vê no compromisso com a comunidade, você vê no compromisso com a Escritura, você vê no compromisso de uns com os outros. É discípulo, ele entende seu papel, ele entende a importância das suas ações, ele quer participar, ele quer se envolver, ele quer fazer parte, ele quer de alguma forma participar, ele não quer deixar de se envolver. Não se preocupe com a luz, preste atenção na palavra, ele quer estar junto, ele quer estar envolvido. É isso. Se não for assim, não serve, não funciona. Persevere na oração. Silvio, eu preciso que você... não deixe, eu acho que ele continua gravando. Porque está ligado na pilha. Ele está gravando. E o celular está gravando aí? Então depois eu edito. Não se preocupe, preste atenção na palavra. Outra coisa que o texto está falando é que, em todo tempo, com essa resiliência, com essa disciplina, com essa motivação, nós devemos estar orando. Que oração para você? Que oração para você é uma coisa enfadonha? Um negócio cansativo? Oração é intimidade. Oração é compartilhar com Deus a sua vida.
Oração é compartilhar com Deus a sua história. Oração é compartilhar com Deus os seus dramas. Oração é compartilhar com seus irmãos a sua vivência. Isso é oração, isso tudo é oração. Por isso que Paulo diz, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, com oração. É linguagem diária, é vida diária, é expressão de relacionamento de amor com Deus, isso é oração. E puxa, que tragédia, uma pessoa que não ora, que não se relaciona, que não tem intimidade. Eu fico pensando, eu e minha filha não conversa comigo, está dentro da minha casa, eu sou o pai dela, mas ela não fala comigo, que tristeza, que dor deve sentir Deus pelo fato de que você não o busca, você não sabe quem Ele é, você não sabe o que Ele quer, você não sabe o que Ele tem para te dizer, porque você não para ouvir. Oração. E Jesus diz, olha, se você estiver nessa sintonia, o Espírito vai estar te falando, e vai estar te revelando, e vai estar te mostrando o que acontece. E você não vai ser enganado, e você não vai ser surpreendido, e você em hipótese alguma perderá aquilo que de fato o Senhor tem guardado para você. Eu queria falar mais, como sempre, né? Mas eu tenho que concluir. E aí eu queria lhe dizer o seguinte, que eu não sou dispensacionalista, ou seja, eu acredito que aquelas 70 semanas que Daniel profetizou já se cumpriram. Eu não creio que tenha ainda uma semana aí que vai se cumprir ainda, não creio em absolutamente nada disso. Elas se cumpriram naquele momento que Jesus está em Jerusalém e diz, está consumado. Ali é a última semana, no advento de Jesus. Portanto, eu creio que nós estamos absolutamente prontos para a segunda vinda, para o fim de todas as coisas que estão presentes nesse mundo no qual nós vivemos hoje. E aí talvez você me pergunte, mas pastor, quando será? Eu não sei nem quando será, nem como será. Existem alguns textos no Novo Testamento que nos dão algumas pistas. Mas isso não é relevante para mim. Sabe o que é relevante? É você saber que vai haver novo céu e nova terra, e que as coisas velhas todas passarão. E é relevante você observar os conselhos que Jesus dá. Portanto, quanto a mim, eu estou ansioso que seja breve. E que seja logo. E que, se possível, seja hoje. E por isso há em mim uma oração contundente, que é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Eu não quero viver num mundo onde uma mãe mata, com a ajuda da sua companheira, uma criança de 9 anos de idade com facadas, degolando-a ainda viva, esquartejando-a como não se faz nem com um bicho, para depois jogar as partes desconexas numa vala de bueiro qualquer. Eu não quero viver entre essas pessoas. Eu não quero viver neste lugar. Eu não quero viver nesse tempo. E eu não quero mais viver nesse mundo. Portanto, eu só tenho uma oração a fazer. Vem, Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe. E que você aplique esses conselhos à sua vida. E que você possa aproveitar esse tempo. Aproveite esse domingo aí chuvoso. Se aconchegue com quem você gosta, né? Gaste tempo com quem você ama. E a gente vai se encontrando. E de encontro em encontro, eu tenho certeza que as coisas vão acontecendo. E o mais, eu te falo, no caminho. No nome de Jesus. Amém.